Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia. Espero que todos vocês estejam bem e hoje vamos falar um pouco sobre a semana 3 do sétimo ano, né? Sobre esse tema, população brasileira. Mas desde já peço para que vocês curtam, se inscrevam no canal, isso é muito importante para nós. Assistam também os vídeos do professor César que vai ajudar muito, ok? Agora entrando aqui no tema, população brasileira. Então isso aqui é muito importante, por mais que vocês sejam novos e tudo mais, mas é um tema que é muito recorrente ao longo do percurso escolar, né, na área de geografia. Até porque aqui você também pode associar com a matemática, obviamente, né, com o passar do tempo vocês vão ver, e aí, né, é questão muito recorrente de Enem, né, e de outros vestibulares, ok? Vamos lá, então de cara aqui ele vai falar da população brasileira, né? Aliás, da população total do planeta, né? Estimado em 7,5 bilhões. Depois ele vai falar aqui da população brasileira, que apresenta uma população estimada pelo IBGE em 208 milhões de habitantes em 2018. Esse ano, né, 2021, era para ter, né, uma recontagem, né, da população. É, Era para ser a cada 10 anos, então foi 2010, era para ser 2020, então por causa dos acontecimentos, né, passou para esse ano e acho que em virtude disso ainda não vai ser, né, não vai ter essa contagem novamente dos habitantes. Então isso aqui é uma estimativa que eles têm, que é por volta ali de 208 milhões de habitantes. E aí, né, ele vai falar que o país é um dos mais populosos do mundo. Mais adiante no exercício vamos perceber isso. E ele vai começar a falar sobre como, né, tem esses ritmos de crescimento, como que ela cresce uma população, como que ela decresce também, né? Alguns problemas, né, algumas consequências que isso vai gerar. Aqui ele vai falar que teve, né, diferentes ritmos ao longo do tempo de crescimento. Primeiro, ele falou do crescimento natural vegetativo, né, que era quando as pessoas elas estão tendo mais filhos, né, do que a taxa de mortalidade, né, que seria o número de mortes. De cara, ó, eu pesquisei aqui no site do IBGE, se a gente for olhar a taxa de natalidade, ó, em 2015 era de 14,16 por mil habitantes, então essas taxas elas estão sempre por mil habitantes na maioria das vezes, então a cada mil habitantes está nascendo 14 crianças, vamos assim dizer. E a taxa de mortalidade, ó, até vemos que deu uma subidinha aqui, ó, mas em 2015, a cada mil habitantes, estava morrendo 6. Ou seja, né, nessa conta nós vamos ter um saldo positivo de 8. Então a população brasileira estava crescendo 8, 8 pessoas a cada mil habitantes, ok? Voltando aqui, isso que eu acabei de falar vai ser o chamado crescimento natural vegetativo, que é quando, né, tem essa diferença da taxa de natalidade com a taxa de mortalidade. No caso aqui, ele vai ser um crescimento do Brasil, né? Vamos perceber que é um crescimento vegetativo positivo. Óbvio que na maior parte dos países vai ser, né, crescimento vegetativo, a tendência é que é sempre essa, mas, né, pode ser que devido à taxa de natalidade, nem a questão da taxa de mortalidade, né? Mas que pode ser que as pessoas elas tenham menos filhos, né? Ou pode acontecer alguma tragédia, né? Alguma guerra, algum conflito que essa taxa de mortalidade também possa aumentar muito e aí o crescimento ele na verdade é um decréscimo, né? Ele não está crescendo positivamente, o crescimento ali seria negativo, ok? E aí, né, também nós temos que lembrar sobre o saldo migratório. O Brasil, ele em décadas passadas, né, muitos imigrantes chegavam aqui. Iniciou com os portugueses, né, depois teve os africanos que eram tragos, né, para serem escravizados, depois teve os italianos, alemães, né, japoneses começaram a vir em grande quantidade. Então o saldo migratório, né, ele entra também nessa questão do aumento da população, né, que ele fala aqui, né, a quantidade de imigrantes foi maior que a de emigrantes, né, em determinados períodos, que é essa saída também, né, então o brasileiro ele pode estar aqui, mas ele casa com alguém de fora, ou ele arruma um serviço lá fora, vai estudar lá fora, ele sai, né, mas aí tá chegando mais gente do que saindo, mas, né, ele até vai falar aqui que isso não foi recorrente nos últimos anos, né, mais que no passado tenha, né, essa chegada de europeus principalmente aqui, no Brasil atualmente ele não tem essa chegada tão forte. Aí vai entrar outros problemas, né?
que vai se decorrer mais para frente. E, né, como é solução, né, essa chegada migratória é uma solução principalmente para alguns países desenvolvidos que têm uma população mais envelhecida, né, então você precisa que os jovens, né, normalmente quem vai fazer essas migrações são pessoas mais jovens que estão ali na fase adulta, que é a fase de serviço, então a fase que ela vai tá pagando impostos e assim impostos eles vão converter em aposentadoria, né, em benefício de saúde, em educação e assim em diante. Depois aqui ele vai falar, a partir de 1970, as taxas de crescimento da população brasileira apresentaram queda, né, constante. Então aqui nós já conseguimos perceber realmente, né, ó, desde 2000, ó, a taxa de natalidade ela só foi diminuindo, ó, era 20 pessoas, né, 20 crianças a cada 1.000 habitantes. Em 2015 ela já está 14,16, né? Então ali tem um decréscimo de 6, né? Vamos arredondando, né? Quase 7 crianças que estão deixando de, de serem concebidas, né? Não, nem podemos falar nascer, né? Que elas não foram concebidas. Então, as pessoas, elas naturalmente elas estão tendo menos filhos. Isso provavelmente vocês conseguem ver na sua família, né? Provavelmente sua bisavó, sua avó, elas tiveram mais filhos do que tem sua mãe, por exemplo. E isso é natural, né? Antigamente, além de não ter muitos cuidados, né? Como tem hoje em dia, de preservação, né? As mulheres aqui você tem que pensar que elas estavam muito inseridas em casa, né? O trabalho doméstico era o trabalho da mulher no passado. E atualmente ela vem mudando, né, essa fase. Então a mulher hoje ela já não fica à mercê de cuidar do homem, né, de cuidar ali dos filhos. Ela vai trabalhar também. Então ela também tem importante composição na renda familiar da família. Então ela ali, ela paga, né, alguma conta, ela ajuda muito ali, muitas vezes algumas mulheres até tem que ela mesmo, né, sustentar a família, né, que tem hoje em dia também não tem essa questão mais de união, né, então tem mais separação e tudo mais. Então isso faz, né, explica um pouco por que as mulheres hoje em dia elas não têm grandes quantidades de filhos, ok? Então vamos lá, só passando aqui pelas últimas conceitos aqui, taxa de natalidade, número de nascidos em um determinado período. Tá, e aqui também é lembrando, tá falando de taxa, ó, a taxa de 2015 foi 14,6, então a cada 1.000 habitantes em 2015 estava nascendo 14 crianças, tá? Então tá sempre falado de um período, tá bom? A taxa de mortalidade é o mesmo, ó. Cada período ó, tem uma mortalidade diferente, por mais que ela seja bem parecida. Olha lá, 6,2, 6,03, né? Então ela é bem parecida, mas ela está mudando com o passar do tempo, ok? Então, ok, número de óbitos, né, que é o número de mortes naquele período. O crescimento vegetativo é a diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade. Então, aqui é lembrar que pode ter tanto positivo como negativo. Depois, o imigrante, tem pessoa que entra em determinado lugar, e o imigrante quando a pessoa sai, ok? E que, né, esse imigrante, né, que está entrando, ele também pode ajudar na construção da população. Então, ela pode aumentar também com a imigração, ok? Passando aqui para os exercícios, ó, quando eu falei ali do país, do Brasil ser populoso, ó, tá em quinto colocação. Obviamente, alguns países, até por questões religiosas, eles tendem a ter mais, incentivar, né, a ter mais filhos, principalmente esses países muçulmanos, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, né, a Índia, apesar de não ser muçulmano, mas também, né, a sua religião incentiva mais. Então, acontece que as pessoas ali, elas têm, né, essa ideia de terem mais filhos ao longo do tempo. Então, aqui, como projeção mesmo, a Índia, ela tende a virar ao país que tem a maior população, a Indonésia crescer muito, Paquistão, Nigéria também é um dos países que tende a virar um grande país populacional, né, populoso, melhor dizendo. Então isso aqui pode ir mudando ao longo do tempo, ok? Então vamos lá. Em que posição o Brasil se encontra? Então, de boa, né? Só olhar aqui e falar. E qual o número de habitantes? Também tranquilo. E quais são os 2 países mais populosos do mundo? Então vamos só olhar ali. Isso aqui não vai ter muito segredo, né? Essas questões aqui eu achei que é mais atenção de você olhar, por exemplo, que nem essa aqui, ó. Olhar a alternativa e ver se está batendo. Ó, maior taxa de crescimento demográfico da população brasileira
foi registrado em 1950. Então você vai ver, ó, taxa de crescimento. De cara você já tem 44, 75, olha lá, em 1950, 25. Então aqui nós já sabemos que não é essa alternativa. Então ali é só você ler a alternativa e ver e conferir, tá bom? E aí caso vocês tiverem dúvida, vocês assistam lá o vídeo de correção, que aí eu falo a resposta certinha. Mas aqui se eu comentar mais eu vou acabar falando a resposta. Então para não ficar ruim, melhor vocês fazerem, né? E aí depois conferirem se vocês estão batendo a resposta. Depois de 2010, a gente tem uma queda no número de filhos, já vem acontecendo desde 1970. Esse fator se deu por vários motivos, dentre eles, né? Novamente, pensar isso, eu até comentei, então é tranquilo também. Depois ele vai falar a taxa de fecundidade, né? Que é a questão do número de filhos que uma mulher tem, né? Então também novamente, olhar os dados aqui e ver qual que é a alternativa que está batendo corretamente. E assim, as taxas de natalidade e mortalidade representam um importante elemento estatístico para a compreensão da dinâmica populacional no que diz respeito ao... Então, olha, você vai ver novamente o que isso está querendo dizer. A taxa de natalidade e mortalidade, ela quer dizer o quê? Elas são taxas diferentes ou elas estão ligadas? Elas estão ligadas ao quê? O que a diferença de uma quer dizer, tá? E aí é tranquilo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é melhor vocês assistir o vídeo ali de correção, né, das questões, que ali olhando, né, a resposta, eu acho que vocês vão conseguir claramente identificar. Mas do resto, eu acho que está tranquila essas atividades dessa semana 3, tá bom? Acho que ninguém vai ter muitas dificuldades, não vai ter nenhuma dificuldade, melhor dizendo. E é isso, eu espero que vocês curtam o vídeo, que tenham gostado, se inscrevam no canal, né? Que isso vai ser muito importante para nós. Qualquer dúvida, sugestões, né? Vocês podem deixar aí, que estarei, né, ao longo da semana lendo os comentários de vocês e também fazendo os novos vídeos das próximas semanas, ok? No mais, desejo bons estudos a todos vocês. É isso, tchau, tchau e aguardo até a próxima semana.